Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Apresentação: Eliel Almeida. I am here, hein? Uou, em 4K! Opa, boa tarde pra você que tá chegando agora no Arena CBN. Acabar já, né? Estamos chegando agora também. Sextou, hein? Vamos juntos até às 5 horas da tarde no nosso Arena CBN. Como assim, sextou? Uai, não! Hoje é quinta-feira, brother. Hoje é quinta? Quinta é a nova sexta. Me confundi então, Antônio Lupe. Você nunca se confundiu? Mas olha, direto, viu? Agora deu uma confundi. sossegada, mas já confundi muito. Teve uma vez que eu me confundi 2 vezes no mesmo dia, cara. tá brincando? É mesmo? É, com a mesma pessoa ainda. Ai, Boa tarde, Fábio Scheibe. E aí, Eliel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Fizemos uma sessão agora muito legal, né? Vem aí novidades, hein? Não podemos falar. Não podemos falar. Ainda bem que você falou, porque do jeito que é. Quase Ali, ó. soltou. Quase soltou. Não vou falar. Mas Você, comandante, você que dá a informação. nós vamos falar em Na breve. prancha. Em breve. Cuidado, o Mas tubarão o vai te pegar. quinto elemento deste programa chegará em breve. Você falou a mesma coisa do cabelo. Isso Chegará em era breve. junho e ele começou em dezembro. Mas o em breve indica futuro. O futuro ele pode acontecer agora, como pode acontecer no futuro. Passado Esse é passado. sujeito entende alguma coisa de futebol? Não tem nada a ver, só... Para participar do Arena, que é um programa esportivo, o requisito mínimo é não entender então, nada por do isso que eu tô futebol. perguntando. Ué, Por isso que eu senão, perguntei. Muitos de nós não estaríamos aqui. Exatamente. O único que estaria aqui todos. seria Carlão de Freitas, né? Olha que assim, por critério de desempate, hein? 5 passava de ano. Se a gente falar do time que ele torce, a gente vai ver que ele não entende nada de futebol. Nada. Mas nós não vamos falar, obviamente. Né, Bolacha? São brincalhões. Nós não vamos falar, né, Bolacha? Não vamos. Bom, 4 horas e 6 minutos. O Timão ontem, mais uma vez, jogou com 12. Não, para. Jogou com 12. Para. É por isso que não Cara, tem de bola mesmo. garfaram o Atlético Paranaense ontem. Você diz em relação ao gol que foi anulado? Gol legítimo, velho. legítimo. Como que o Viveiros vai tirar o braço pra jogar bola, velho? O cara caído, né? O cara caiu no chão, gente. Esta Para. é a nova ordem. E o, Eu vou- e o Vasco não. também foi prejudicado ontem. Esse sim. Marlon Scheibe, Freitas, né? Eu vou além e tô nem aí pros corintianos que vão ficar nervosos. Se fosse a favor do Corinthians, seria gol. Primeiro Seria ponto. gol. Segundo ponto, se fosse um zagueiro que fizesse isso, ele não daria pênalti. Ele não daria pênalti. Não daria mesmo. Porque ia considerar a mesma situação quando você dá o carrinho e põe o braço no chão pra apoiar. E pega naquele braço e o pessoal fala, não, é o braço de apoio. Se fosse um zagueiro, ele não daria pênalti. Eu tô. Chega disso no Beneficiou, futebol. né, o jogador do Beneficiou. Atlético. Para, velho. Não, onde beneficiou? Se ele não tem o braço ali, Carlão, se ele não tem a mão, ia pegar no peito, no pescoço, ia voltar do mesmo jeito pro jogador do Atlético. Fez certo. a Absurdo. arbitragem. Fez certo. Absurdo. Para, Absurdo. gente. Antônio Lupe concorda O comigo. juiz acertou, gente. É por isso que o futebol brasileiro está Corinthians acabando. ganhou no campo. No grito. O VAR serve grito. para pegar irregularidades. E foi. Flagrou uma irregularidade, anulou o gol e o Corinthians venceu de forma legítima. Ainda São bem. sempre os mesmos, né? O Ainda Wilson bem. Pereira, o Daronco, sempre Ainda bem confusão, que a velho. opinião é individual. Porque Ainda se eu bem. compactuasse da sua, eu seria um asno. É por isso que o mundo tá Asno. igual tá hoje. Temos que respeitar as Isso. opiniões divergentes. Eu tô respeitando. Não tá, não. Você acabou de me chamar de asno, Não, eu cara. falei que se eu tivesse a sua opinião, sim. O que seria do mundo se todos concordassem? Não, para. E Eu quero ver se os ouvintes têm a mesma sapiência que você ou têm a sapiência correta da coisa. Você vai mexer com a maior torcida do Brasil? Cara, mas, gente, pelo amor Flamengo, de Deus. Pelo amor Corinthians. de Deus, não tem como marcar irregularidade naquele lance. Também acho. O cara não vai tirar o braço dele ali, ele caiu, velho. Se fosse o Santos, Ele caiu. se fosse o Palmeiras, o programa tinha começado de uma forma Não. totalmente diferente, né? Absurdo. E O ontem, Botafogo foi. Absurdo. Marlon pênalti, né? Freitas, Exatamente. do Pênalti Vasco, pro né? Seria Vasco. pro Vasco. Então, o Daronco nem foi no VAR. Mas né? é pra você ver o critério, e é por isso que eu tô te Então, falando, exatamente. Carlão. Se fosse o zagueiro dentro da área, ele não daria pênalti. Mas, aliás, essa é isso agora que eu tô dizendo, cara. falando... Porque ele falou que o braço tava na frente do corpo. Se não tivesse Isso. o braço lá, ia pegar no corpo. Igual o jogador do Atlético. Igual no jogador do Atlético, Mas você essa não tem o coisa braço, de- A pega no bola corpo, pega velho. no gramado
bate no braço dele e sobra pro jogador que faz o estão, cruzamento. pelo amor de Deus. O toque de Sabe, mão o que acontece. pega, por não há isso uma que o futebol tá padronização, acabando. né? Não há padronização. Não há, Cada nunca hora vai ter, é uma interpretação. Mano, eu sou do seguinte, não interessa se desviou a 1 centímetro do cara e pegou na mão. Se bola na mão não vai poder, e de qualquer jeito. Pronto. Pegou na mão, mas tava junto ao corpo. Pegou na Seria mão. uma Pronto. padronização. Pronto. Seria uma padronização. Pronto, cara. Para, velho. Agora fica abrindo margem. No Vasco, não é pênalti a favor do Botafogo. Mas aí o Marlon Freitas abriu aqui, no ó. Botafogo não é pênalti. Esse foi pênalti. Mas Ele aí abriu vem. aqui. Cara, mas é o que eu tô te dizendo, Lupe. Se fosse Não, o contrário, não, se não, fosse não, o não. zagueirão que caiu e meteu a mão na bola, ele não daria pênalti. Ele não daria. É um São absurdo lances isso. diferentes. É um absurdo. E além dessas polêmicas, ontem o Cruzeiro doutrinando o Atlético Mineiro com 2 gols de Aliás, selecionáveis. hein? gravei aqui, hein? Eu falei o seguinte, amanhã, no caso foi ontem, eu falei que hoje, né? No caso ontem, amanhã, eu falei que o Cruzeiro Que rolo. venceria o Atlético por 2-0, porque a Arena MRV é o salão de festa Você do falou Cruzeiro. mesmo. E o clima Falou. tá insustentável pro Cuca, né? Até ontem no jogo, muita Mas você discórdia tira o entre Cuca ou deixa o Então, Cuca? muita discórdia ontem Caiu ou na Arena caiu? MRV. Tinha torcedor a favor da queda dele, tinha torcedor que era contra. Ficavam gritando: tira o Cuca, deixa o Cuca aí. Daí não sabia se acontecia o quê, Então, entendeu? hoje eu entrei na Rádio Itatiaia pra acompanhar a programação, não tem nada sobre a demissão do Cuca. Teria uma reunião. Teria né? uma reunião, mas eu acho Ele que tinha uma assim, cirurgia pra Ele fazer pediu hoje de manhã, demissão, né? Não, ainda não. Ele tá muito mal. pediu Ele- demissão. Ele disse que ele não tinha mais forças pra extrair. Ele não sabia como extrair algo positivo desse grupo do Atlético O Mineiro. Cuca sempre tem essas coisas, né? Ah, Ele é cansou, muito né? cansado, né? Cansa Ele é muito. muito. Como que chama o A rapaz hiena. que imita? Não, é a Rudy hiena. Landucci, né? Não, ele é muito, ó Nossa, céus, é, ó cara. azar, Ele absorve ó muita coisa, vida. né? Ele fica daquele jeito Não, pra e aquela baixo. superstição, aquela coisa maluca. É. Os jogadores falam que é muito doido, assim, o dia a dia com ele. Cara, aí você é obrigado a receber uma mensagem aqui, ó, pela Série C do Carioca. Ah, quem? Santa Cruz 2, e a biblioteca vazia, né? Rio 2. E os Quem? alunos querendo Rio pegar o livro. Rio Ostrense. Quem que você acha que mandou essa mensagem? Ah, Felipe? Você tem uma chance. O próximo integrante da Arena, não é? Não, é o ex. Mas ele não vai voltar? Seu ex. Não. Ah, não vai voltar? Pensei que Não, tava sai fora. voltando, velho. Não, tá lá na biblioteca, uma fila Não vai. gigante, todo mundo Pensei que querendo era devolver voltado. livro e ele assistindo o jogo no YouTube. Pensei que era ele, Não velho. vai voltar porque a porta está completamente fechada. Não, o que ele fez com a gente Não, trairagem. foi sacanagem. Trairagem. Sacanagem. Foi pior que o O barco Figo, tava Barcelona e quase Real sem Madrid. marinheiro e ele simplesmente Vazou. vazou. Falou: ah, não, eu tenho uma outra proposta aí e tal. E a gente falou: não, beleza, se é melhor pra você, a questão profissional não tem problema. Então, mas até agora, quando o você cara, pode o cara ficar? mentir, falou: não, eu vou começar semana que vem. Pô, ficou mais Um mês de é. folga. Um mês de folga. Ô, Lupe, hoje é dia do quê? Hoje é dia 28 de agosto, confere? Confere. Bora. Ixi, tô me ligando aqui, cara. Não. Hoje é dia do voluntário, Opa! voluntariado. Parabéns à arbitragem brasileira que é voluntária do Corinthians. Hoje é dia do bancário. Parabéns Grande bancada. à arbitragem brasileira que banca o Corinthians. E hoje é dia do avicultor. Parabéns à arbitragem brasileira que faz o Corinthians decolar. Aniversário da cidade de Itararé. Ah, Cara, eu já Itararé no cantei Ceará. lá, cara. Você fez o quê? Eu cantei. Ah, cara, Eu fazia parte de um coral. Eu estudava aqui numa escola em Campinas Pô, e você- fui no coral. Encontro de você corais ouve de de Itararé. tudo nessa vida, velho. Eu já cantei lá. Lá, eu era do coral. Pelo amor de Eu Deus. vestia Aonde? beca. Tararé? Itararé, longe Onde pra fica, mais de velho? metro. Perto indo pro Paraná lá. Cantou o hino. Não foi, eu cantei. Não foi essa música, não? para. Ponte Itararé? Não, Ganhou era, cachê? não, era escola adventista de Ah, Campinas. pensei que era cachê, velho. Eu era usava beca. Soprano, coisa você era o mais linda. soprano. Não, Tenor? cantar. Não, o coral eu fazia parte, era da segunda voz. E pelo jeito não deu certo, né? Faz aí um canto de Carlão de Freitas. Vai. Ah, deixa eu ver. Não era essa, deixa eu ver. Você é um urubu querendo decolar, Chay? Que isso? Ou é que esse pombo querendo acasalar, né? Ó, hoje também é aniversário de Tupi Paulista. Tupi. Hoje é aniversário de Guaramirim. Você tem uma carga pra levar. Você leva em Tupi pra Eu mim não ou sou mais Não? caminhoneiro. Tá bom. É, Guaramirim, Santa Catarina. Hoje é aniversário de Palmacia. Opa! Olha, palmacinha. Palmacio. É Palmácia, perdão. Nossa, mano do céu. Mas vamos cair, velho. Palmácia no Ceará. Fica do lado de Pau Grande ou não? Não, Palmácia no Ceará. E Itabaiana. Sergipe. Gilson Sergipe. tá lá, Gilson. E, aliás, hoje tem Copa do Brasil. Hoje tem Fluminense e Bahia. Ah, tem um jogador? E quem será o jogador? Não, qual é o player? Qual é o jogador? É o nosso quadro que tá bombando. Quem É o nosso será? caso que tá substituindo o sarcófago. sarcófago. Quem sei. Que hoje tem, né? 2001 hoje.
Quem é o jogador? Ele passou pelas duas equipes. Fluminense e Bahia. Fluminense. Ó, o do Neném foi nível médio. Ontem foi fácil. E hoje é nível hard. Hoje nível quem acertar impossível. é porque entende muito de futebol. Quem acertar vai ganhar 2 ingressos pra Expo Flora. Quem acertar hoje vai ganhar 2 ingressos pra Expo Flora em Olambra. Começa amanhã, hein? Começa amanhã, hein? Começa amanhã. hein? Amanhã. Começa amanhã, hein? É amanhã. Não Que é hora? hoje. Não é hoje. É amanhã. Isa. E aí, Tem florzinha lá. e aí o que Tem acontece, muito ó? botão. Vamos às dicas. Ah. Vamos às dicas, hein? Você Vai. tá preparado? Jogou Você no não sabe Fluminense. quem que é. O Fábio Chaves sabe porque ele me ajudou. Você não Eu que sabe dei quem o é, nome, Carlão. velho. É. Ó, jogou nos 2 times, tanto no Fluminense Bahia quanto no e Bahia. Fluminense. Você não vai falar posição por enquanto. Não vou falar a posição. Já sei. Esse jogador, ele se destacou pelos rivais de Como assim? Fluminense e Bahia. Ah, Pelos rivais. da cidade, assim, tipo. Isso, pelos entendi. rivais ali. Quais são os rivais do Fluminense? Vasco, Botafogo e Flamengo. Botafogo. E E- Bahia é o Vitória, né? Então aí, ó, já tem um caminho. É. E a última dica, ele tem ligação com a CBF. Era presidente O da CBF? Wesley. Não é o Wesley. Não é o É Wesley. presidente da CBF? Não, ele tem uma ligação com a CBF. Então, 3 dicas. Ele jogou no Fluminense e no Bahia. No Bahia. Ele se destacou pelos rivais. Boa. E ele tem ligação com a CBF. Ele disputou uma Copa São Paulo aqui em Campinas. Calma, Carlão. Calma. Não é pra Ninguém ir. vai descobrir, não? Ninguém Não, vai o Lulo descobrir. falou que você não sabia quem era. Não, velho. mas Você falou pra ele? sabe, né? Você falou pra ele? Mas Falou. ninguém vai descobrir. Ele disputou uma Copa São Paulo em Campinas. Bom, Tá a bom. partir das 4h27 eu dou mais uma dica. Você vai Valendo. falar a posição. 4h27 eu vou falar a posição. Combinado, Posição que então. você- Bom, Ninguém vai acertar hoje. 4h16. Já acertaram, hein? Não, mas esse aqui não vale. Já acertaram, Não hein? acertaram. Acertaram. Quem que é? Fala pra mim. Acertaram. Não, mas esse que acertou não vale. Mas Quem que é o cara? Já é. Quem que Cravou, hein, é? É velho? do grupo? Não, é ex-grupo. Esse acertou bem, hein, velho? Cravaram. É o cabelo? Nossa, Caraca, esse o cabelo... acertou, Poxa. hein, velho? Ah, e fez tanta firula. Ah, é esse, aquele, é impossível. Primeiro WhatsApp já acertaram. Começou a arena, viu? Pelo amor de Deus. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Atenção, devido ao... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Acesse caoa.com.br/oferta. Acelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Ninguém acertou. Fala, pessoal, dá um vale estacionamento para Exprofolo, que tá mais claro que o inglês. Ó, nós estamos dando ingresso. Estacionamento você se vira, mal acabado. Boa tarde. Hoje também o dia é em memória de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é o santo do... Aí, Fábio Chaib, você que manja. Não, que é aquele negócio de comer lança. É o santo da boa fartura. Ele é filho de Santa Mônica, né? Então, é legal. De vida. O Royce de Campinas tá mandando que é o Preto Casagrande. Não é o Preto Casagrande. Não é? Foi bem. Jogou no Santos também. Preto Opa, Casagrande. que o Marco Antônio Carvalho do Jardim Botafogo, vizinho do Guariz, acertou. Deixa eu ver. Acertou? Quem que ele falou? Não é. Não é o Bobô? Ele jogou nos dois, tá? Mas não é o Bobô. Boa tarde. Não é o Bobô. Os Bebeto. caras não vão. Não é o Bebeto. Não, Bebeto não jogou. Ninguém vai saber. O Pode Marco esquecer. Rache. Pega esses Não, ingressos Marco aí pra Rache Branco. Não é o branco. Tiozinho também, não tinha? Tinha. Pega esses ingressos aí que O André eu vou pegar pra mim. Tá dizendo aqui que é o Bobô. Não é o Bobô. Não é o Bobô. Bom, tem muita gente mandando mensagem. Afonso de Americana também não acertou. Afonso. Não é. Não é esse nome aqui que você Mas disse. fala o nome, velho. Bobô. Todo mundo tá falando Bobô. Pô, só dá Bobô, hein? Foi a primeira opção. A gente falou, vai ser muito fácil. Nossa, falando em Bobô, um bobó de camarão, hein? Que delícia, hein? eu Um não camarãozinho gosto na muito, muqueca, não. velho. Não, Muqueca, não sou muito aquele velho. camarão na moranga. Muqueca, velho. Não, muqueca eu não. Muqueca Maravilhoso, muqueca. Não. O camarão na moranga, aquele que vem na abóbora. Trapiche de Adelaide lá em Salvador. Aí você Não, pega assim, não. você põe um arroz branquinho feito na hora, assim, sabe? O camarão na moranga e ó, já era. Fácil. Não, ó, Meter pirão, meter tudo junto, O velho. Edson Antunes está dizendo aqui, ó, Santo Agostinho é o santo da dúvida. Vai que Deus existe, é melhor acreditar. Foi o famoso vai que. Foi aqui a mensagem, obrigado. Nós não somos tão religiosos assim, você viu, né? O Carlão de Freitas, desviado. Antônio Lupe nunca pisou numa igreja. Fábio Chaib conhece todos os santos, mas nunca fez uma promessa na vida. Domingo de manhã tá bom que vai lá. Exato. Cada um tem Olha que o sua ouvinte forma aqui de acertou, pensar, hein? de ser, velho. Deixa eu ver. Acertou aqui o Maurício Fiorotto. Vampeta. Não é o Vampeta, não. O Vampeta jogou no Não é o Vampeta. Vitória. Não, mas você não deixou claro. Não. É ídolo dos outros times, mas jogou no Bahia, entendeu? Não, O cara ele tá jogou, falando. ele jogou no Fluminense e no Bahia, mas ele se destacou Sim. pelos rivais. Deu pra entender, pô. Jogou no Bahia, no não é Vitória, possível que no não deu pra Fluminense, entender. não sei quem mais, entendeu? Ele jogou pelos rivais. Também. Eu entendi. Ele se destacou, perdão, pelos rivais, tem ligação com a CBF e... Qual que é a outra dica que eu falei mesmo? Acho que foi só isso. Só essa, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tem ouvinte mandando áudio. Dá outra dica Bolacha. aí, Lucas. Já deu a dica, pô. 4h27. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só um detalhe aí Detalhe no ar. nessa discussão do gol do Atlético Paraná. Aham. Que Eu acho que o rapaz, ele tentou cavar um pênalti e aquele hábito do jogador quando cai já quer segurar a bola. Eu acho que isso aí foi uma tentativa de que marcasse o pênalti. Se for analisar a atitude do juiz, ele tinha opção. Se não marcasse mão, porque o cara deu um passe com a mão, igual ele marcou e anulou o gol, ele teria que marcar o pênalti. Então foi questão de interpretação. É isso. Tá bom.
Não, a opinião do ouvinte a gente tem que respeitar. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Vai mais um aí. Fala, meus amigos, boa tarde. É o Júnior de Nova Odessa. Fala, Júnior. Primeiro que o Corinthians é a maior torcida do Brasil, sim, né? Claro. Flamengo, igual falaram aí, é terceirizada, né? O cara torce pro CRB, pro Remo e pro Flamengo. Quem falou foi o Fábio Scheib. Quanto ao lance, lógico que não foi gol. Tá a bola bateu na mão do cara e mudou a trajetória. Isso é regra, não tem que discutir contra a regra. Mordeu duas vezes o cara, hein? Mordeu duas vezes no mesmo áudio. Mas é regra, tem que ser anulado. Eu também acho. Agora eu queria ver se fosse ao contrário, viu, irmão? Queria ver se fosse o seu zagueirão que meteu a mão na bola nesse sentido lá dentro da área, se você iria apoiar pênalti pro Atlético Paranaense. Aí eu queria ver. Lance a favor de erro, é óbvio que você vai concordar, né? Mas tudo bem. Ó, o Ricardo de Cordeirópolis acertou, hein? Deixa eu ver. Evaristo de Macedo. Não. O nome do CT do Bahia é Evaristo de Macedo. Não é o Evaristo de Macedo. Ninguém vai acertar. O Jaumir de Cabreúva. Eu acho que ele errou. Deixa eu ver. Rodrigo Caetano. Não, o Rodrigo Caetano jogou no Guarani. Mas jogou no Mojimirim. Era reserva de Arthur Salles. Arthur Salles. Eu não lembro desse. Não, Arthur Salles não é o nome do ouvinte? Matheus Salles. Não. Arthur Salles aqui, ó. Boa tarde. Jogador e Arthur Salles. Não é o Arthur Salles. Arthur Salles, Jogador Gilson Gênio. Gilson Gênio, mas não é ele. Não é. O Renato mandou pra gente aqui. Boa tarde, Fabinho. Não é o Fabinho. Também não é. Prestem atenção nas dicas. Tá. Jogador que atuou por Fluminense e Bahia, se destacou pelos rivais. Quais são os rivais do Fluminense, Fábio Scheib? É o Vasco da Gama, Botafogo e o Flamengo lá no Rio de Janeiro. E o Bahia? Bahia é o Vitória e o Fluminense de Feira de Santana, não é? E a Jacuipense. E ele... O ouvinte mandou que o Fabinho é o nome dele, viu, Lupe? Quando eu vou ler a mensagem, lê corretamente, tá? Perdão, Fabinho. E ele tem ligação com a CBF. Mas como ligação? Ele pega o telefone, liga lá? Isso, ele é telefonista da CBF. Entendi. Tem o crachá. 4h27, eu vou dar mais uma dica, hein? O apresentador detonando o Corinthians, mas o time dele, Santos, continua a ladeira abaixo. Primeiro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Segundo, cuida do seu time. E aí ele mandou aqui, ó, uma pergunta para o Carlão de Freitas. Acabou o ciclo do Fernando Diniz e do Cuca? Do Cuca, eu acho que o Cuca tá cansativo. O Fernando Diniz ainda tá conseguindo extrair algo do Vasco. Como Fernando assim, Diniz, Cuca ou Mano Menezes? Pro seu time, quem que você contrata? Dos três. Fernando Diniz. Eu coloco auxiliar da casa. Eu também. Eu acho que o Mano e o treinador do Sub-20. Mas o Mano e o Cuca deram uma cansada. Não, entre Mano, Cuca e Fernando Diniz, eu contrato o treinador do Sub-20 meu e subo ele. Mas o Vasco, eu acho que em Sabe quem eu contrato? O Vasco não ganha, pode até jogar bem, não ganha. Eu contrato o Valdemar. O Valdemar. Essa foi histórica, né? Põe mais um ouvinte aí. Oi, boa tarde. Que precisa acabar esse negócio de rever o início da jogada. Então, vamos começar o jogo, né? Porque às vezes tá lá, foi lá do outro lado do campo, foi no início da jogada. Nossa, isso é chato. Outras oportunidades de parar o jogo, né? Sai o gol, o cara vê uma falta lá no... Não, e o detalhe que ele... O maior anticlímax do mundo é esse. Não, e o detalhe que ele fala é importante, porque... Ele fala o início da jogada, mas e se a jogada demorou 5 minutos? Nossa. Ou 1 minuto e meio, vai que é uma eternidade no futebol. O início da jogada já foi, ó. Ele já não interfere mais. O Fabião esteve lá na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Você imagina um norte-americano assistindo o VAR. O VAR. Nossa, o cara já não gosta de futebol, né? Porque não tem um ponto, né? Imagina o VAR, então. Não, e o que é mais legal é que o VAR na NBA, nos Estados Unidos, o juiz avisa. É o desafio, né? Mas ele avisa. Tentaram no Brasil ano passado, né? Mas ele não avisa pra torcida. Não é VAR, é desafio. Tudo bem. Mas os fãs do basquete, eles vão ficar bravos com você. Ele avisa, mesma tecnologia. Lá, perfeito. Ele chega lá e fala assim, ó. Não é VAR, é desafio. Só um minutinho aqui, gente, eu tô falando. Ele chega e fala assim: estou checando se houve falta no início lá, tal, ou se foi lance pra 3 pontos ou não. O VAR no Brasil, você não sabe o que ele vai checar. Louco. Às vezes o narrador lá tá lá transmitindo e o juiz vai no VAR, mas vai pra quê? O repórter, não sei, vai checar alguma coisa. Óbvio, né? O repórter sempre manda uma frase dessa, ele tá indo checar alguma irregularidade. Mas o cara vai falar óbvio, o quê também? Né? O cara vai... Não, mas ele tá indo no VAR pra quê? Assistir o jogo? Ele vai lá assistir o jogo no VAR. Pô. Vai checar. Fora o árbitro que gosta de ser estrela, até ele marcando, por exemplo, ele demora. Aí ele sai da frente. Põe a mão no ouvido. Põe a mão no ouvido aqui, Não, e o que sai na frente de todos os jogadores, desvia...
Pênalti. Isso. Enfim, mas só um detalhe Ricardo importante. Rocha é o jogador? Não é o Ricardo Rocha, mas só um detalhe aqui. que o vídeo no basquete é desafio, não é VAR. Entendi, perfeito, legal. No vôlei também. Bebeto. Não é o Bebeto. Não é o Bebeto. O Bebeto jogou no Vitória, velho. Leandro Domingues. Leandro Domingues é um bom caminho, Falecido, mas não né? é ele. Falecido, Leandro Domingues. Vampeta. Não é o Vampeta. Não. Van Persie. Não é o Van Persie. Vampiro. Não é o Vampiro. Então tá. O jogador foi o senhor Roberto Vanderlan. Gama de Oliveira, Bebeto. vulgo Bebeto. Não foi o Bebeto. O André Gente, Moraes vocês estão joga prestando atenção nas dicas. Vai, Lupe. Jogou no Bahia, não é? Jogou no Bahia. Jogou no Bahia e no Fluminense. Então, Bebeto Preto não jogou no Casagrande. Bahia. Não é o Preto Casagrande, não. Perto, hein? Mas ele foi um bom palpite. Bom palpite. Ninguém vai acertar, com exceção daquele estranho lá, né? Que Você passou- só você passou. acertou porque o Carlão deu uma dica a mais. Você passou Mauro o horário Galvão. da dica, velho. Você Não, passou o horário da dica, 4h27. 4h27. É um meio campista. Então vai, meio campista, mais uma dica. Meio campista pode ser volante? Pode ser volante. Pode ser segundo volante? Pode ser um camisa 10. Pode ser um meia? Pode ser um articulador? Pode ser um ponta? É meio campista. Não, ponta. Não, ponta já é atacante. Pode né? ser um ala? Não, ala é atacante. No 352 é o meio No 352 é o meio campista. É um meio campista. Então vamos lá. Ele jogou por Fluminense e Bahia. Boa. Se destacou pelos rivais dessas duas equipes. Ele tem ligação com a CBF Tá em e é atividade meio ainda? campista. Tá em atividade? Não vou dar mais dicas agora. Brasil! Próxima dica. Mauro Galvão. 4h43. 4h43. Vamos pro repórter CBN e voltamos já. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de agosto de 2025. O presidente Lula afirmou que a mega operação contra um esquema bilionário no setor de combustíveis, comandado pela facção criminosa PCC, é a maior resposta do Estado ao crime organizado na história. Ele destacou o compromisso com a proteção de cidadãos e consumidores e os objetivos de cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente. A manifestação ocorreu numa rede social. A investigação identificou mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais em impostos sonegados e apontou que o PCC usava postos de combustíveis e fundos de investimento para lavar dinheiro. Mais de 350 pessoas e empresas foram alvos de mandados de prisão e busca e apreensão em 8 estados. O IBAMA informou que vai iniciar nos próximos dias a análise dos dados coletados durante a simulação de emergência da Petrobras na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá. As informações serão usadas na avaliação da capacidade da estatal de conter vazamentos de óleo. A etapa é obrigatória para a obtenção da licença ambiental e o início da pesquisa de petróleo na região. A viúva de Silvio Santos, Iris Pássaro Abravanel, entrou na lista de bilionários da revista Forbes. Ela e as 6 filhas têm juntas uma fortuna de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo a publicação, a mulher mais rica do país é Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, com um patrimônio de mais de 120 bilhões de reais. Ela também é a segunda pessoa mais rica do país, atrás apenas do cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, que tem uma fortuna de 227 bilhões de reais. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 33, boa tarde para você, Leandro Lopes, informações das estradas.
Boa tarde, Léo. Rodovia Dom Pedro I em toda a sua extensão em Campinas, nas duas vias, tráfego flui bem. Já em Atibaia, atenção, colisão entre veículos no KM80 da rodovia Dom Pedro I, logo após a praça de pedágio de Atibaia, agrava a lentidão que já é sentida na pista sentido Campinas. Lembrando que mais à frente no KM82 já está em obras. O motorista deve ficar atento a fim de evitar novos acidentes. Na rodovia Anhanguera, tráfego normal nos dois sentidos interior capital. Bandeirantes, o motorista não enfrenta dificuldades. Santos Dumont, o motorista tem boa viagem sentido Salto e na via contrária sentido Campinas, tráfego flui bem, Eliel. Oferta do dia. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. 4 horas e 36 minutos. Tá louco pra entrar, hein? Tá, mas deixa eu só... Não, recebi uma mensagem aqui do amigo meu que joga basquete. Ele é, inclusive, profissional. Joga no... Marcelinho Huertas? Não, joga no Limeira. Ele só pediu pra avisar que não é VAR no basquete, tá? É desafio. Legal. Perfeito. Uma tecnologia mesmo. É, perfeito. Mas não é VAR, é desafio. Não, é só pra gente... Porque são nomes diferentes. Você sabe o nome do VAR? Nossa. Você sabe a tradução do VAR ou não? Não. Vídeo... o vídeo, eu sei que é vídeo. Vídeo pra ajudar o Palmeiras. Vídeo assistência referee. Ou seja, assistência de vídeo ou referência de vídeo assistente. Mas no basquete... O referee é juiz, não é árbitro. Mas no basquete é desafio. Significa simplesmente... Auxílio de vídeo para o árbitro. Só que eles querem... Ponto. Apitar. Sendo desafio ou sendo qualquer tipo de outro nome, a nomenclatura VAR, ela se enquadra, porque é um auxílio de vídeo para o árbitro. Tá bom. Então, da próxima vez é o mesmo. que você quiser fazer gracinha, você pega a senhora sua tia e faz a gracinha com ela. Mas qual delas? Eu tenho umas 7. Escolhe a mais legal. Tá? Fica pegando na bochecha. O Jonas Carneiro mandou que é o Petkovic. Não é o Petkovic. Fala, galera, o Pet não jogou melhor no Bahia, programação do rádio. Pera só um minutinho aqui, chefe. Fala, galera, melhor programação da rádio, com certeza. Dou muita risada no caminho do trabalho ouvindo essa resenha e o jogador, ele acertou. Fernando de Campinas acertou. Deixa eu ver. Olha. Acertou, sem medo de errar. Ixi, acertou. Fernandão. O Fernando de Campinas acertou. Boa. Fernando, acertou mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Ei, man. O Éder.
O Éder Júnior também acertou. O Éder Júnior? Militão. Ele que é filho do seu Éder, então, né? O José Roberto Barreiro, famoso Betão. Ô, Betão. Acertou também. Acertou, Betão. Acertou. Então já fala aí. Calma, garoto. O Renato mandou aqui, também acertou, Renato. Renato acertou. Renato Ferreira acertou. O Wagner de Hortolândia também acertou. Ih, já foi. A galera já... Cristóvão Borges. Não é esse não. Bobô também não, falamos aqui. Mauro Galvão também não é. Não. Boa tarde, já acertou. Quem que é? É o Sérgio. Sérgio da guitarra. Sérgio, você acertou. O outro ouvinte aqui. Não é o Bebeto, não. Não é o Bebeto. E ó, como muita gente já acertou. Deixa eu ver quem que é esse aí. É esse mesmo. Ele acertou. Ele acertou, todo mundo acertou. Aqui, o Fabinho acertou. Depois da última dica foi... Pela dica da CBF eu matei. Léo Ferreira acertou. Essa é acertou. Essa da CBF. Quem é o jogador, Antônio? O jogador é Ramon Menezes, técnico do time Sub-20 do Brasil. Ele passou pelo Bahia em 1992 e 93 e pelo Fluminense em 2000. Da próxima vez, então, duas passagens, 2000 e 2005. Da próxima vez, você não fala assim, ó, teve ligação com a CBF. Você fala assim, ó, treinou a seleção brasileira. Que abre, né? Até mais amplo. Você abre um precedente. Aí a galera vai em Tite, vai em... O Ramon, eu disse que ele foi revelado, não revelado, ele jogou uma Copa São Paulo em Campinas, foi em 91 pelo Cruzeiro. Ele era o quê? Volante? Meia, bom. Camisa 10, né? E o 8 no foi Vasco. quando o Rivaldo jogou pelo Santa Cruz. Ele jogou no Vasco? Jogou. Ele jogou naquele time que foi campeão da Libertadores, não tava? Da Libertadores, Ramon e Juninho. Quem que era o 10 daquele time? Felipe? Não, o Felipe era lateral esquerdo desse time aí. Era o Juninho Pernambucano. Era o 10. Não, Edmundo não tava. Era o Juninho Pernambucano. Era o Ramon 10. O Juninho era 8. O Juninho. Eu acho que era Ramon. Não, o Juninho era 8. Ramon. Tá bom. Nasa de volante. Nossa, e o Divan? O Divan zagueirão. Carlos Germano no gol. O Valber também tá. O Divan, Mauro Galvão e Nasa é sopa de osso. Você sabe um cara que eu gostava e foi bom, mas não foi muito valorizado? Wagner, volante, lembra? Wagner, jogava demais. Bom jogador. Donizete Pantera tava? Tava, fez gol. Nossa. Luizão. Nossa. O Donizete Pantera, você chega do lado dele e fala, nossa, que cheiro de gol. O Felipe era lateral esquerdo, né? Bom jogador. Carlos Germano tava. Jorginho. Na Libertadores não tava. Ele tava em 2000 na Mercosul, ele tava. Quem que era o lateral direito desse time aí, Carlão? Era o Wagner ou o Vitor. Lembra o Vitão que jogou aqui de Mogi Guaçu? E o atacante ponta? Era Luizão e Donizete o ataque. Que isso. Nossa senhora. E o Pedrinho às vezes jogava. O Abel Ferreira fala que dois centroavantes não podem jogar juntos, né? Ele tá se dando bem, verdade. Agora que ele percebeu que ele... Aliás, Flaco Lopes, hein? Flaco Lopes e Messi. Messi vai falar que foi o melhor parceiro que ele... Tá na seleção, né? Convocado pra seleção argentina. Mas também o homem tá fazendo gol também. Tá. Se você ligar na Central Argentina de Notícias, estão criticando a contratação do Flaco Lopes. O Afonso de Americana, verdade, Afonso. O Afonso de Americana acertou, velho. E o Lupe leu errado. Leu que ele tinha falado bobô aqui. Mas eu nem tô com o WhatsApp na mão hoje. Mas, Lupe... esse é o Brasil de hoje, ó. Como que é? O Afonso de Americana acertou. Boa, Afonso. Parabéns, Afonso. E o Expo Flora aí, agora você dá um jeito de dar pros caras aí, porque tem muita gente. Não, agora sorteia, né, velho? A gente vai sortear. Calma, você tá muito nervoso, velho. Você fica assim... Na verdade, uma vez eu cometi um erro grave no sorteio, né? Que sorteio? Ó, então vamos fazer, pra ser rápido, um par de ingressos da Expo Flora. De todos que acertaram, o primeiro que mandar mensagem é dele. Pronto. Matou. É assim, ó. 4h42 ainda não chegou. Chegou. Quem? Chegou já, pronto. Já chegou aqui, ó. Não pode ser o cabelo. Renato Ferreira é seu, Renato. Renato Ferreira ganhou. Pode retirar aqui na rua Regina Nogueira 120, tá com o Antônio Lupe. Não, tá na recepção. Mas pode chegar lá e procurar. A partir de amanhã, hein? Cuidados. A partir de amanhã. A partir de amanhã. A partir de amanhã, às 9 da manhã. Não vem hoje não, porque o Lupe vai embora assim que termina o programa. Eu já tô quase em casa já. O tchau vai ser gravado. O tchau é gravado, o destaque final é gravado. Bom, então é isso. 4h43, Corinthians ontem, Fábio Scheibe.
Corinthians, que enfrentou um dos times mais, entre aspas, tranquilos dessa quarta de final, né? O Atlético Paranaense, que não é nem sombra daquele Atlético Paranaense que já foi um dia, que incomodava os grandes, passando por um momento muito difícil, temporada de 2025 muito difícil. E o Corinthians fez ontem, deu um passo importante rumo à classificação às semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que as semifinais, viu, Eliel? Não sei se você sabe disso, vão ser só apenas após o final do Brasileirão. Cara, que estranho mudou. isso, hein? Mudou, Você achou? Estranho isso, eu achei. A partir do dia 7 de dezembro, as semifinais. Então, o Corinthians está com o pé já nas semifinais, que agora joga em casa, podendo empatar para se classificar, né? Aliás, o time do Atlético é bem timão de Série B. Foi o assunto. Outro dia a gente debatia sobre o Grêmio, né? A falta de identidade, esse monte de gringo, que, sabe? O Atlético tá a mesma coisa, parece que se perdeu um pouco. É o 12º da Série B no momento. O Atlético que tava pleiteando ser um dos grandes do futebol brasileiro há um tempo atrás, chegando em final de Copa, ganhando Copa do Brasil. Perde a identidade. Se for por contratar jogador nota 5, 6 da Argentina, então dá oportunidade pro moleque lá da Paraguai, base. Você entrou aquele Dudu. Pô, bom jogador, é da base, é do Atlético. Tem aquele João Cruz, que é bom jogador. Aí fica dando oportunidade, vai, contrata 5, 6 jogadores, nem conhece a história do clube, nenhuma ligação, Deus do céu. Não, o Corinthians não sofre... jogadores sem identificação nenhuma. Perdeu a identificação, antigamente a gente sabe, né, o Atlético e tal, ontem até no... O último jogador que teve identificação foi o Thiago Heleno, né? Thiago Heleno, que é o general. Eu assisti o jogo pela Globo, o Fernando Praz comentando, o próprio Fernando Praz... Que bom, né? Fernando Praz pegou e falou assim, cara... Né? Eu joguei aqui pelo Curitiba, joguei aqui contra, né, pelo Ceará, pelo Palmeiras, todos os jogos aqui eram complicados. Hoje você vê o Atlético, sabe, se rendendo ao adversário. Eu gostava da época da Arena Kyocera. Kyocera. Era a melhor coisa. Você teve um Kyocera, Leandro? Claro que eu tive. Aquele murão da escola. Joaquim América, né? Mas sabe o que era legal? Entendemos, não precisa falar 2 vezes, Thiago. Ele fala 3 vezes o nome, Pô, você não ouve, velho? Entendemos, pô. Mas o problema do programa é que todo mundo quer falar na mesma hora. Exato, é isso que o ouvinte mandou aqui, ó, a gente fala um de cada vez. Eu queria só falar que eu gostava também da Kyocera Arena, porque toda vez na transmissão, o repórter falou assim, o Atlético tá tentando reformar, mas tem um problema com a escola que fica ao lado. O cara era coxa. Em breve eles vão chegar a um acordo. Isso aí arrastou por um bom tempo, hein? E ele era torcedor do Curitiba, né? O dono da escola. É mesmo? Eu não sabia desse detalhe. Acho que encareceu. Era coxa. Coxa branca. Era lá em cima ou lá embaixo? Não, o coxa é lá em cima, Alto da Glória. A Arena é na mesma rua, só que é longe do Paraná Clube, Dorival de Brito. Dorival de Brito. E a Vila Capanema? É o Dorival de Brito. É o Dorival de Brito. O que tá extinto lá é o Pinheirão, né? Pinheirão tá extinto. Não conheço. O Atlético Paranaense jogava lá antes. Não conheço. O Paraná. Década de 90. Pinheirão. Exatamente. Seleção jogou. O Corinthians pega moral agora, depois de 2 vitórias, pra voltar a enfrentar o Palmeiras, né? Outro clássico. Domingo. Pô, eu não aguento mais Palmeiras e Corinthians, sério. Eu também não, é chato isso. Dessa vez a torcida do Palmeiras na segunda-feira, o Palmeiras ganhou, não sei o que lá, ganhar domingo é obrigação, você cantando e tal, porque tem transmissão de TV hoje nos jogos, e aí os repórteres relatam, né? Achei um negócio estranho, velho, ganhar domingo é obrigação, pô, comemora o resultado contra o Sport, depois você... Aí outra coisa, agora que o Palmeiras está encontrando um rumo, de repente perde, o que pode acontecer é um clássico. É jogo, né, Carlão? É jogo, o jogo é maluco, né? E aí pronto, já vira toda aquela celeuma de novo, volta a crise. Dessa vez é um Palmeiras mais encorpado. Tem até uma possibilidade até maior de vencer o Corinthians. O Corinthians está muito remendado, mas se acontecer o contrário, pronto, já volta aí aquele estado de crise no Palmeiras. E o Mateuzinho saiu machucado ontem. Mais um problema pro Corinthians, hein? Aliás... E esse é problema, hein, Lu? Se juntar o departamento médico do Corinthians, o departamento médico do São Paulo, você consegue ali... Quem é o reserva do Mateuzinho mesmo? Ninguém, Félix Torres, zagueiro. É melhor, é o que a gente comentou hoje. Pega alguém da base, porque pra colocar Félix Torres ou joga com 10. Idade. Félix Torres que é o motivo do transfer do Corinthians, né? Quem que é Félix Torres, hein? Não tem outro reserva. Era o Léo Maná, foi pro Criciúma. É Betão e Marinho, né? Betão e Marinho. E o Zelão? Nossa, Zelão e Fábio Ferreira. Grosso, o que era de festa lá em São Paulo. Nossa, o Zelão era grosso, hein? Nossa, jogou no Bragantino. Lembrava o Mikael do Palmeiras. Brucutuzão. Nossa, Mikael é horroroso. O Mikael. Depois cara, ele é criado Independente de Limeira aqui. Mikael e Vanderlan. Vanderlan já foi. Agora só falta. Vanderlan foi pro Bragantino. Quanto tempo de contrato é o Mikael? Como que é o nome do cara que chegou novo? Jefté. Jefté, personagem bíblico, né? Nunca ouvi falar, velho. Jefté. O Kelvin foi bem, né? Não é melhor mandar só Kelvin é bom jogador. Só
Sei lá. Ele jogava, ele era do Fluminense. Vai chamar de Eli agora? Cara, não é assim, velho. É porque o nome é difícil. O meu nome é tranquilo, Eliel, super tranquilo de falar. Carlão, Antônio, o seu, Fábio, Chave. Agora, Jefté. Parece que tá falando jet ski, velho. Será que tem um sobrenome? Vamos ver aqui o Jefté. Lógico que tem, né? O cara se chama Jefté. Jefté do quê? Não, é só isso mesmo. Só isso, vocês entenderam. Não, vocês entenderam. A moça do cartão do RG, ela fala assim, Jefté do quê? Não, é só Jefté mesmo. Um sobrenome que dá pra um sobrenome. Pra chamar ele de Santos, Silva, sei lá. Jefté Vital da Silva Dias. Então, poderia ser o Vital, ou Dias. Vital e sua moto, hein? Grande Paralamas do Sucesso. Olha, foi bem agora, acertou. Tá mudado, não tem mais música? Não, pô. E acertei nada. Isso é Engenheiros, Carlão. Você tá maluco? Tá bom, sim. Agora deu um bug na minha cabeça aqui. Conheça a GAC Stefanini, veículos... Cara... Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E nesta sexta-feira terá início as oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025. Amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, tem Holanda e Sérvia e também Japão e Tailândia. No sábado tem Itália e Alemanha, Polônia e Bélgica. No domingo, China e França. O Brasil enfrenta... Tá dando tudo errado aqui no estúdio, hein? Brasil tá em quadra no domingo, às 10h30 da manhã, para enfrentar a República Dominicana. É melhor parar, porque senão vai quebrar o estúdio, hein? Hora do vôlei. Então, enquanto Eliel Almeida tenta arrumar uma... Ao vivo é assim mesmo, bicho. Aquilo que... Olha a barulheira que tá... Nossa. Pelo amor de Deus. Ô, Carlão, dá um recado. Ai, mano. Pô. Dá um recado aí pra galera. Vamos lá, um recado super especial. Não vai fazer igual o Eliel, não. Dá um recado bom, hein? Atenção, pessoal. Atenção. Devido ao enorme sucesso do Mega Electric Day, a BYD Darugi estendeu condições especiais até sábado. Sábado, dia 30, depois de amanhã. Você pode sair de BYD Song Pro GL 2026 com bônus de até R$10 mil ou taxa zero. Tem mais, o BYD Song Plus 2026 chega com 4 opções imbatíveis para você escolher. Bônus de até R$20 mil com seu usado na troca, ou IPVA 2025 grátis,
ou taxa zero, ou ainda 1 ano de seguro grátis. Mas atenção, é a última chance de economizar com condições exclusivas, só até sábado. Passe em uma das 7 lojas BYD Daruge e aproveite. BYD Daruge, pensou BYD, pensou Daruge. Boa. Aê. Consegui fazer uma lambança ali, né? Vai ter que passar um produtinho ali. Mas tira rapidinho. Boa. Vocês estão bem? Graças a Deus. Então tá bom. Hoje Fluminense e Bahia, ontem nós tivemos Cruzeiro e Galo, e o Cruzeiro é o pai do Galo. Rapaz do céu. E teve também o Vasco e Botafogo. 1-1. Botafogo caiu muito o gol do passado, Arthur Cabral é aquela cabeçada que você coloca assim, como fazer um gol de cabeça. Manual. Vai ter o vídeo do Arthur Cabral. O ouvinte mandou aqui, Jeff tem um nome bíblico, eu sei, mas... o Fábio Schebe já... Cabeçada pro chão, a bola subiu, Léo Jardim foi procurando a bola, quando viu ela já tava lá no fundo do véu da noiva. Golaço. Não, quicou na frente dele, não tem como pegar mais. Não pega mais. Ela ganha velocidade e altura, né, Chaibe? Sim. Teve uma treta legal lá do Marçal com o Verratti. O bicho pegou. O Marçal encarou, velho. Que o Verratti é grandão, o Marçal encarou ele. Mas o Botafogo tá estranho, né? Tá. O Texas pensou que contratando o jogador, punha pra jogar na hora, vai dar resultado. Não é assim, tem que ter entrosamento, né? Porque o time do ano passado foi mais ou menos assim. Ele encaixou nessa época. Mas agora tirou um monte de gente, tirou o atacante. Legal sendo banido. Igor. Acabou sendo banido da Igor, aí, mandado embora da Igor aí pela justiça. O Igor tá cobrando 370 O ouvinte mandou assim, milhões. Marcelo não ouve muito o Arena, né? Mandou assim, CBN Campinas, só faltou falar dos times de Campinas. Amigão, a gente fala o tempo todo aqui no CBN Esportes, no Estúdio CBN, no CBN Campinas. Falamos em todos os programas. É que tem novidade do meio-dia pra agora no Guarani, Lupe? Não, agora ele tá viajando. Isso, pega quem? Pega o Tom Benz. Tem desfalque, tem estudo, tudo isso nós já falamos. Já. A Ponte Preta? A Ponte tá treinando. Tem novidade? Dudu foi embora. Pronto, tudo isso já Voltou foi falado. pro Vitória, né? O Vitória pediu ele de volta. Nós estamos em Campinas, falamos de Ponte Guarani, inclusive transmitimos jogos de Ponte Guarani, mas nós estamos repercutindo o que aconteceu na rodada da Copa do Brasil. Ponte Guarani jogam domingão pela Série C. Sábado pela Série C. E, aliás... E é um programa mais light. Vão cair no mesmo grupo. 98% de chance. Na segunda-feira a gente vai falar muito sobre esses grupos, né? Porque no sábado a gente já vai ter noção. Pode ter o grupo da morte, pode ter o grupo do Paulistão. Pode ter o grupo do Paulistão. Pode. Qual seria o grupo do Paulistão? Ituano, Ponte e Guarani. Verdade. O Ituano tem que ganhar do Náutico, isso é complicado, ganhar lá no Aflitos. Mas o Náutico já tá classificado, né? Deve poupar uma galera. Exatamente. Porque não pode... Quem tá tomar cartão para o primeiro jogo do quadrangular? Não. O Guarani tem uma lista gigante. De pendurados? De pendurados. Porque o Guarani não pode perder em tombos, hein? Não pode. E zera depois, né? Depois era, mas se você ser expulso ou tomar o terceiro cartão amarelo, você fica fora do primeiro jogo do quadrangular. É verdade. Já começa na semana, na outra. Dia 5, dia 6, né? Isso. Meu Deus. Dia 5 você vai estar em São Paulo, né? Dia 5 estarei em São Paulo. Caramba, dia 6 vai ter jogo. Vai ter jogo. Tem bastante coisa. Tá sabendo da minha agenda, hein, Charles? Não, você falou que ela no... Você arrumou um secretário? NFL. Tudo bem. NFL é da casa. Vamos então com o Sacola. Vamos lá, 4h57. Hoje nós vamos para a edição de número 18. 2001, né? 2001, ano da Copa João Avelange, hein? Copa João Avelange, que o São Caetano chegou na final. E prestem atenção na corrida e integração, porque... uma vencedora que colocou o nome na história do atletismo brasileiro. Você vai acompanhar com imagens no YouTube e quem tá no FM, o áudio de como foi a reportagem da ação da integração 2001. É dada a largada na Avenida Heitor Penteado. Atletas do Cruzeiro, Funilense e Piracicaba formaram um pelotão de frente. Rosângela Faria desponta no pelotão de elite. Um pouco mais para trás, Fabiana Cristine da Silva, de 23 anos, da Funilense,
e Maria Zeferina Rodrigues Baldaia, 29 anos, de Sertãozinho. A partir do 4º quilômetro de prova, o número 4, Marilson Gomes dos Santos, e o 76, Valdenor Pereira dos Santos, aumentaram o ritmo. O trio correu lado a lado em boa parte da Norte Sul. No quilômetro 7, Maria Zeferina ultrapassa a Fabiana. Já na Avenida Orozimbo Maia, só Marilson e Valdenor ficaram juntos. De volta a Heitor Penteado, Maria Zeferina Baldaia lidera a prova e aumenta a distância com a adversária. Esse piauiense de 31 anos que treina em Brasília apertou as passadas. Maria Zeferina vence entre as mulheres, atleta de Sertãozinho. Beija o solo, cruza, faz o sinal da cruz, agradece. Chegou voando, com o tempo de 29 minutos, 48 segundos. Eu tinha vindo ontem de Salvador, né, que eu competi os 15 km na sexta-feira, num sol de quase 40 graus, então estava um pouco cansado. Isso aqui foi mais que uma vitória, foi igual ganhar a Olimpíada para mim. Eu fui esperando realmente fazer abaixo de 35, deu 34, 24, eu estou muito feliz. Marilson Gomes dos Santos foi o segundo. E Adalberto Garcia, o terceiro colocado. Fabiana Cristine da Silva ficou em segundo lugar, Dione D'Agostini Quileme em terceiro, em quarto lugar Marisete de Paula Rezende e em quinto Rosângela Faria. É dada a largada na Avenida Heitor Penteado. Atletas do Cruzeiro, Funilense e Piracicaba formaram um pelotão de frente. Rosângela Faria desponta no pelotão de elite. Um pouco mais para trás, Fabiana Cristine da Silva, de 23 anos, da Funilense, e Maria Zeferina Rodrigues. Que bacana, hein? Mais uma edição da Integração, edição de número 18, né, Antônio Lupe? Aliás, 2001, o Lupe se confundiu no começo ali, ele fala São Silvestre porque a Maria Zeferina ganhou a São Silvestre em 2001 e em 2021 ela estava literalmente voando, corredora de Sertãozinho para o mundo. Sabe onde ela corria lá, Carlão? Não, no meio do canavial e você fez matéria descalço. com ela, verdade. No meio do canavial e descalço. E ganha a São Silvestre e também a Integração. Em 2001, Touro do canavial, não é isso? Não, aí é o mascote do Sertãozinho. Ah, é verdade. Meu Deus, acabou a arena, vai. Vambora.